Olá e seja bem-vindo. Este é o canal Julie Gonzalez. Estou postando a segunda parte do capítulo 6 do livro Criando Bebês Felizes. Espero que gostem e bom estudo. Reconhecer o valor do amor. Em Sydney, na Austrália, uma famosa estilista de moda tornou-se duplamente célebre depois de decidir que sua filha, de 9 anos, viveria em outro apartamento sob os cuidados de uma babá dia e noite. Aos 40 anos, ela era recém-casada e queria, de acordo com revistas de celebridades, criar um espaço para seu novo matrimônio florescer. Depois de aproximadamente um ano e após se intimidar com as críticas da mídia, permitiu que a filha voltasse a viver com ela. Sempre existiram famílias em que a intimidade não é comum, por isso é fácil condenar esse fato como egoísmo e insensibilidade. Uma explicação mais realista é que, se uma pessoa não recebeu afeto na infância, talvez ela não entenda seu significado ou sua importância. Os famosos estudos do psicólogo Harry Harlow com jovens mães macacas criadas em isolamento mostraram essa situação de maneira pungente. No momento em que essas macacas deram à luz, elas ignoraram o recém-nascido, deixando-o abandonado no canto da jaula. Apenas pela observação e pelo fato de receber cuidados, os primatas, incluindo os seres humanos, aprendem a criar e educar e a cuidar. As mudanças sociais do século XX romperam as experiências relativas ao afeto para milhões de pessoas. O DNA comportamental do cuidado parental de qualidade pode desaparecer aos poucos se determinada quantidade de crianças não experienciar a intimidade profunda, a atenção paciente e o prazer sem pressa. Poucos pais teriam a intenção de que isso acontecesse, mas pode se tornar realidade. Um ponto de vista pessoal. Claro que as conclusões dos estudos de longo prazo não devem ser a única base para suas decisões. Você precisa incluir as próprias experiências e crenças e uma dose justa de bom senso. Afinal de contas, talvez os estudos subestimem os efeitos prejudiciais. Essas pesquisas são iniciativas insatisfatórias de compreender fenômenos incrivelmente complexos e sutis. Estão repletas de deficiências. O estudo do NIT, por exemplo, quantificou o comportamento infantil por meio de certas mensurações bastante rigorosas. Avaliou com cuidado os videotapes que exibiam a interação entre crianças e mães, mas também baseou as avaliações comportamentais infantis nas opiniões maternas, o que dificilmente era uma medida objetiva. Nesse tipo de mensuração, podem haver fenômenos de estresse, efeitos prejudiciais ou inquietações que não são registrados. De fato, há uma forte evidência dessa existência. Estudos associados ao cortisol, abordados posteriormente, constataram que, em geral, crianças sob estresse grave não extravasam os sintomas e aparentam-se calmas, embora o organismo delas esteja de fato descompensado em virtude do excesso de adrenalina. As crianças sabem manter as aparências. Annie Main, pesquisadora australiana, descreveu em seu livro Motherhood o entusiasmo da profissional de uma escola maternal que cuidou de sua filha pela adaptação exemplar da menina ao lugar. A filha de Main tinha uma visão diferente. Odeio este lugar, ela afirmou asperamente. Mas fulana disse que você estava feliz. Estou chorando por dentro, a menina respondeu. Em ambientes de grupo, as crianças aprendem rápido a não ser covardes e também a resistir quando a situação não pode ser mudada. As crianças são especialistas em nos contar o que queremos ouvir, se perceberem que, de qualquer maneira, seus pontos de vista não vão fazer diferença alguma. Elas são incrivelmente flexíveis, mas não devemos dar isso por certo. Para estabelecer um paralelo, presumia-se há muito tempo que os recém-nascidos sentiam pouca dor física e que os procedimentos cirúrgicos eram bem tolerados. No entanto, recentemente se revelou que elas sentem dor intensa e entram em estado de choque, de modo que a dor não se evidencia para os observadores. Há grande probabilidade de que o principal efeito prejudicial do cuidado por profissionais seja, na realidade, pela falta dele.
Aqueles 8 minutos por dia de atenção significam que as crianças perdem horas diárias de momentos íntimos, divertidos, relaxados e estimulantes com seus pais e sua família ampliada. Esse déficit pode se manifestar nas condutas que os pesquisadores não têm meios de mensurar ou não pensam em perguntar. O risco mais evidente estaria na capacidade da criança de ser um bom pai ou mãe quando tiver o próprio filho. O único fator com o qual todas as pesquisas sobre desenvolvimento infantil estão de acordo é a importância do vínculo entre as crianças com menos de 3 anos e os pais, e como a intimidade do relacionamento tanto imuniza a criança contra os estresses presentes e futuros, como desenvolve uma saúde mental bem resiliente. Se o único aspecto negativo dos longos dias passados em berçários, creches ou escolas maternais foi enfraquecer essa conexão ou impedir seu desenvolvimento contínuo, então esse fato representa uma preocupação significativa. Para onde vamos? Esses estudos acompanharam as crianças até os 10 anos, aproximadamente. Não sabemos quais serão as consequências no longo prazo. Os adolescentes, adultos e cidadãos que essas crianças vão se tornar ainda precisam ser decifrados. É provável, a partir da observação de bom senso, que um tipo diferente de infância gere um tipo diferente de adulto. As conclusões dos 3 estudos não foram todas bem delineadas. Grande parte do que se descobriu era confuso, indicava fatores desconhecidos em ação. No estudo do NIT, os efeitos negativos descobertos em crianças de 2 anos não se manifestavam nas de 3. No entanto, reapareciam aos 5 anos, quando passavam pela estressante experiência do ingresso na pré-escola. Surgiram outros problemas referentes às habilidades de estudo e aos relacionamentos com outras crianças. Sem dúvida, os efeitos prejudiciais podem ser mascarados ou escondidos, ou podem apenas se manifestar mais tarde. Que outros efeitos prejudiciais podemos esperar que surjam na adolescência ou na idade adulta? Até a conclusão dos estudos, com duração de 20 anos e 30 anos, há diversas questões sem resposta. Será que as crianças criadas em berçários, creches e escolas maternais se tornarão adultos com maior probabilidade de se divorciar? Serão pais bons ou ruins? Será que desejarão ter filhos? Uma geração de indivíduos criados por profissionais já está entrando na casa dos 20 anos. Nesse momento, podemos começar a estudar as diferenças entre eles e jovens adultos criados fundamentalmente no próprio lar durante os primeiros 5 anos de vida. Nesse ínterim, os estudos mencionados estão sendo produzidos ou aperfeiçoados em outros lugares do mundo. Na Itália, na Suécia, na Noruega, na Austrália e nas Bermudas foram relatados problemas semelhantes a respeito da ligação entre cuidados precoces por profissionais e problemas comportamentais e dificuldade de relacionamento com os pais. Os estudos vão prosseguir e algum dia saberemos muito mais. No entanto, para quem é criança hoje, essa pesquisa será muito tardia. Enquanto pais, precisamos considerar a evidência disponível e nosso próprio bom senso e elaborar nossa mente. 3 tipos de criança. Algumas décadas antes do presente debate, a doutora Mary Ainsworth, nome conhecido por todos do campo da psicologia infantil, mas pouco conhecido do público em geral, chegou a algumas conclusões perturbadoras a partir de pesquisa. Integrante de uma geração de pioneiros, Ainsworth estudou bebês e mães em lugares remotos e perigosos do mundo e regressou com percepções sólidas sobre a importância do vínculo entre pais e filhos. De volta à segurança dos Estados Unidos, elaborou um método de avaliação laboratorial nomeado A Situação Estranha, entre aspas. Nesse experimento, as mães levavam os filhos a um aposento com uma pessoa desconhecida, permaneciam ali por alguns instantes e saíam sem os filhos. Então, depois de alguns minutos, voltavam. Os pesquisadores observavam com atenção como os bebês reagiam. Houve 3 tipos distintos de reação, todos muito consistentes. Primeiro, bebê seguro. Chorava quando a mãe o abandonava, mas se tranquilizava com facilidade depois que ela voltava. Segundo, bebê ambivalente. Angustiado quando a mãe o abandonava, ficava zangado e incapaz de se controlar, mesmo com a volta dela.
Terceiro, o bebê esquivo. Ele se virava e ficava indiferente ao retorno da mãe. Os bebês esquivos despertaram um interesse e uma preocupação específicos. Pareciam ser prematuramente independentes e suas mães, com base na observação em casa, foram classificadas como interferentes, capazes de rejeitar ou negligentes. No lar, as crianças eram choronas, pegajosas e ficavam mais angustiadas sob pressão. Suas expectativas em relação ao afeto maternal foram suspendidas. Agiam como se não se importassem, mas ficavam muito estressadas. Os bebês seguros, em comparação, apresentavam mais alegria, persistência, sensibilidade às ordens e menos frustração. Manifestavam mais prazer, riam, gargalhavam e partilhavam sentimentos mais aprazíveis com as respectivas mães. O padrão pertinente à ligação forte e tranquilizadora já estava integrado às expectativas dos bebês seguros. Entretanto, isso não acontecia em relação aos bebês esquivos, o que se revelava na personalidade deles. Infelizmente, essas diferenças não desaparecem ao longo do tempo. O pesquisador Strouf realizou um estudo de grande escala com crianças na pré-escola, baseando-se na classificação feita pelo sistema desenvolvido por Ainsworth, quando elas eram bebês. Strouf constatou que os bebês seguros com 5 anos eram assertivos, porém não agressivos, eram mais empáticos com as pessoas e demonstravam simpatia quando outras crianças ficavam angustiadas. O sólido afeto que receberam ensinou-lhes a amar. Os bebês esquivos, no entanto, eram bem mais desagradáveis na escola. Tendiam a prejudicar outras crianças, envolvendo-se em repetidos atos de crueldade. Essas diferenças persistiam à medida que o estudo prosseguiu, ao longo de todo o ensino fundamental. Mais informações sobre as descobertas no Reino Unido. Nem todos os efeitos causados pelos cuidados por profissionais são negativos. O estudo da EPPE, que focalizou um grupo entre 3 e 5 anos, constatou que para essa faixa a experiência da pré-escola beneficiava o aprendizado cognitivo, em especial para crianças de grupos de risco ou de famílias de baixa renda. Observou-se, porém, que os benefícios alcançavam o ponto máximo com uma frequência de 20 horas por semana em berçários, creches e escolas maternais, sem benefício adicional com uma frequência em tempo integral. No Reino Unido, há diversos tipos de provisão de creches, que, de acordo com o estudo, são muito diferentes em relação às consequências. Os estabelecimentos particulares, a opção favorita dos pais carcereiros, que são frequentemente aqueles com maior renda e que põem os filhos sob os cuidados de profissionais o mais rápido possível, apresentam os piores índices em todas as categorias avaliadas. Nas próprias palavras do estudo, os berçários, creches e escolas maternais públicos apresentaram índices melhores do que os particulares. A provisão de educação pública está classificada na faixa entre bons e excelentes, seguida pela provisão dos serviços sociais locais. Constantemente, berçários, creches e escolas maternais particulares apresentam índices situados na faixa entre mínimos e adequados. As crianças mais antissociais com índice acima de 7% de maus tratos, provocações e estorvamentos de outras crianças provinham desse grupo. Finalmente, o estudo comprovou que os benefícios do aprendizado cognitivo da pré-escola eram reais, mas também que as crianças criadas no lar familiar progrediam tão bem quanto as crianças da pré-escola após o ingresso na escola primária. A capacidade para aprender era semelhante. Embora a pré-escola familiarizasse as crianças com o saber e as ajudasse a adquirir certas habilidades mais cedo, não proporcionava uma vantagem especial no longo prazo, exceto no caso do ambiente doméstico particularmente deficitário. Penélope Lett resumiu a conclusão do estudo da EPPE. É extremamente míope a diretriz do governo a favor de maior provisão de berçários, creches e escolas maternais em detrimento de outros tipos de cuidados infantis. Uma criança obtém com facilidade habilidades cognitivas mais tarde, mas não é capaz de alcançar desenvolvimento emocional.
A tendência a favor de maior quantidade de estabelecimento em horário integral está em desacordo com as descobertas da pesquisa. Provavelmente o governo financiou o estudo da EPPE com a expectativa de obter resultados mais de acordo com sua política de todos de volta ao trabalho. A release da imprensa, divulgado pela ministra das Crianças, Margaret Hodge, representou um prodígio de equilibrismo, já que ao mesmo tempo procurou honrar a verdade do estudo, apresentando-o, contudo, sob uma ótica favorável à posição do governo. Para os pais que se preocupam ou até se sentem culpados em pôr seus filhos muito novos em um berçário, também é reconfortante observar os efeitos positivos da educação precoce no desenvolvimento pedagógico, social e comportamental quando as crianças frequentam escolas particularmente efetivas e quando os pais estão envolvidos ativamente no aprendizado de seus filhos. Diversos jornais ainda deram em suas manchetes: "Nada de sentimento de culpa", diz a ministra. No entanto, a conclusão do estudo foi completamente antagônica no que diz respeito a crianças com menos de 3 anos, e felizmente os pesquisadores tiveram a integridade de afirmar isso. Em consequência, o governo ficou sob crescente pressão dos especialistas em desenvolvimento infantil para priorizar a ampliação da licença maternidade e da licença paternidade remuneradas e não somente injetar mais recursos em berçários e creches para a faixa etária inferior a 2 anos. Na realidade, serão provavelmente os fatores de custo que vão decidir a questão. Como países mais desenvolvidos do que o Reino Unido perceberam, é mais efetivo em termos financeiros remunerar os pais para criar seus filhos do que remunerar professores com ensino superior, que são um elemento necessário para se alcançar os melhores resultados de acordo com o estudo. O professor Edward Meluis, um dos principais pesquisadores, comentou: "Sabemos que a sensibilidade relativa ao cuidado em grupo por profissionais é muito menor do que em outros cenários, como no que envolve babás para cuidar de crianças. Para melhorar essa situação, requer-se uma proporção muito alta de funcionários para as crianças e uma rotatividade de pessoal mínima. A manutenção dessas duas condições é muito dispendiosa. De fato, é quase impossível. A rotatividade de pessoal num berçário, creche ou escola maternal é da ordem de 30% a 40%, provocada pelos baixos salários, treinamento inadequado e status inferior. Na Grã-Bretanha, gasta-se apenas 0,3% do PIB na provisão de cuidados de crianças com menos de 3 anos por profissionais, em comparação com 2% na Suécia. Em outras palavras, seria necessário um dispêndio 6 vezes maior para se alcançar o padrão do país escandinavo, o qual os pais suecos ainda não consideram suficiente. De acordo com Meluis, dos 18 aos 24 meses de vida, o custo da provisão do cuidado de boa qualidade por profissionais é muito elevado, ao compará-lo ao custo da licença parental remunerada por 2 anos. A menos que se comprometa a qualidade, o custo de subsidiar o cuidado de crianças com menos de 2 anos é plenamente comparável ao custo de uma licença maternidade ou paternidade generosa. Ele utilizou o caso da Suécia para mostrar que os pais do Reino Unido escolheriam se pudessem. O caso sueco é muito revelador. Havia disponibilidade de cuidado profissionais para todos, altamente subsidiado e de alta qualidade. O sistema foi muito utilizado nas décadas de 1970 e 1980, mas no início da década de 90, o valor da licença remunerada para os pais foi elevado. Dessa maneira, atualmente há muito pouco uso de berçários, creches e escolas maternais para crianças com menos de 18 meses. Os pais mostraram que não estavam satisfeitos com a situação anterior. A descoberta mais importante quase não foi mencionada, pois não estava no relatório. No entanto, apesar de tudo, ainda era um problema a ser resolvido. A maior consequência sobre o desenvolvimento infantil derivava de quão amorosos e interessados eram os pais, e isso não dependia de renda, educação ou classe social. Eis o que foi dito.
Embora a classe social e o nível escolar dos pais estivessem relacionados com os resultados obtidos pelas crianças, a qualidade do ambiente do aprendizado doméstico era mais importante, e associada apenas moderadamente à classe social ou ao nível de qualificação das mães. O que os pais fazem é mais importante do que quem eles são. Traduzido para um português direto e sem firulas, isso significa: o amor sempre triunfa. Ou, em termos de política governamental, cuidem dos pais das crianças com menos de 3 anos e eles cuidarão dos próprios filhos. Madeleine Butting, em um artigo de jornal The Guardian, viu algo ainda mais ameaçador. Nos berçários, creches e escolas maternais, os bebês e as crianças com menos de 3 anos enfrentam pressões para ser pessoas empreendedoras e aprendizes, à custa da capacidade de ser afetuosas e humanas. Ela resumiu isso do seguinte modo: para crianças com 2 anos, deve-se levar em consideração o verso do Pink Floyd, We don't need no education. Nós não precisamos de não educação. As crianças precisam de brincadeiras e de espaços de socialização e não de projetos pilotos do governo sobre educação em berçários, creches e escolas maternais. Não se deve deixar a obsessão com a economia do conhecimento do futuro transformar a primeira infância numa corrida por habilidades cognitivas. Nos 3 primeiros anos de vida, os desenvolvimentos emocional, social e comportamental são absolutamente fundamentais. Sem dúvida, crianças seguras, felizes e flexíveis vão superar os modelos estabelecidos pelos formuladores de políticas. A principal ramificação do novo estudo foi que a resolução do governo de apoiar o ingresso de crianças com 2 anos em escolas maternais estava equivocada. Adiantava em, no mínimo, 1 ano a admissão delas no sistema educacional e representava, sem dúvida, uma resolução prejudicial no caso de cuidados de grupos grandes de crianças com qualidade discutível. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada e até a próxima!